A paz do Senhor Jesus, amados. Nós nos encontramos nessa tarde de hoje para uma reflexão, uma palavra da parte do Senhor, que se encontra em Lucas 15 e se inicia do versículo 11, que se encontra em Lucas, parábola do filho pródigo. Amém? É uma reflexão rápida que o Senhor vai falar através da palavra. Aqueles que estão afastados da presença do Senhor, que por outrora estava na casa do Senhor adorando e hoje já não se encontra mais. Então vamos refletir nessa palavra e o Senhor vai falar com cada um de nós. Amém? Aleluia, Jesus. E disse-lhe um certo homem, ele tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dai-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O pai repartiu. Aleluia. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu a uma terra longe. Ele partiu, ele foi embora. E ali desperdiçou a sua fazenda, a sua parte da fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer de necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam. Aleluia. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse-lhe: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância, vivem em abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E disse-lhe: ei, pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno ser chamado teu filho. Faz-me-ei como um dos seus jornaleiros. Levando-se, foi para, aleluia, levantando-se, glória a Deus, foi-se ao seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou. Aleluia. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno ser chamado teu filho. Mas o pai disse-lhe aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, vesti-lo-ei. Põe um anel no teu dedo e as pargas nos seus pés. E aí o pai disse para o filho: trazei um bezerro cevado, aleluia, e matai-o. Comamos e nos alegramos, porque o meu filho estava morto e reviveu. Aleluia. Eu tinha perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu música e danças. Aleluia. E chamou um dos servos e perguntou: o que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão ao teu pai, matou um bezerro cevado, porque recebeu salvo. O pai recebeu o filho salvo. Mas ele se indignou, o irmão mais velho, e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele, mas respondendo a ele, disse-lhe ao pai: eis que te servi há tantos anos, o irmão dizendo ao pai, o mais velho, sem nunca transgredir, eu nunca te abandonei, creio eu que o filho disse, aleluia. E teu mandamento é nunca me deste um cabrito. O mais velho dizendo para o pai, não se alegrou quando o seu irmão voltou, para alegrar-me com os meus amigos. Ele cobrando do pai: pai, mas eu fiquei todo esse tempo junto do Senhor, e o meu irmão se afastou, e o Senhor nunca fez isso que o Senhor fez por ele hoje, não se alegrou. Aleluia. Peço que os irmãos reflitam muito nesse texto. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matar-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo nos alegrarmos. Aleluia. Só até aqui. E aí não tem mais um versículo, amados. Porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido, e nós o achamos.
Aleluia, só até aqui. Nós lemos até o 32. Amém? Vamos orar para o Senhor falar conosco através dessa reflexão. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos encontramos, Senhor, nessa tarde de hoje. Pai, que o Senhor venha usar a minha boca, que não venha ser as minhas palavras, mas as palavras que vêm do Teu coração. Pai, que essa palavra, que essa oração, que essa reflexão venha alcançar vidas, aqueles que estão afastados, não somente aqueles que saem da Tua presença, mas aqueles que estão dentro da Tua casa, Senhor. Estão se afastando, oravam, não oram mais, buscavam e não buscam mais. E a única coisa que pode nos afastar da Tua presença, Senhor, é o pecado. Então que o Senhor venha limpar as nossas vestes, tudo aquilo, Pai, que vem tentando, Pai, nos afastar da Tua presença, que caia por terra pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Que nós venhamos estar, Pai, no centro da Tua vontade, que nós venhamos, Pai, saber que nós somos dependentes de Ti, independente da situação. Que nós venhamos ser, Pai, como aquele filho pródigo que nós acabamos de ler, que quando nós tentarmos ou pensarmos ou quisermos desistir, que nós venhamos saber que o Senhor está de braços abertos como aquele pai estava, que nós venhamos saber que o Senhor está com as suas mãos estendidas para nos resgatar, para trocar as nossas vestes, para nos libertar de prisões espirituais em nome de Jesus, amém? Aleluia. Amados, essa parábola é muito forte, é a parábola do filho pródigo, onde fala de um filho, sendo ele mais novo. Eram 2 filhos, um mais novo e um mais velho. E esse mais novo, ele estava com o pai. A Bíblia nos relata que ele tinha abundância de vida, mas mesmo assim ele não está contente. E aí ele diz para o seu pai: eu quero a minha parte da minha herança, da minha fazenda, do que me corresponde, eu quero ir embora. E aí o pai não questiona. O pai pega e fala assim: não, eu vou dar para o meu filho. E aí a Bíblia fala que o filho mais novo foi embora. O filho mais novo, a Bíblia não fala isso, mas nós entendemos, vamos trazer para o dia de hoje, que ele saiu, ele foi para a balada. Vamos trazer para o dia de hoje, vamos refletir como o dia de hoje. E ali ele gastou, ele desperdiçou, ele gastou com meretriz, porque a palavra do Senhor diz, em Lucas, ele desperdiçou tudo. E aí a Bíblia diz que padeceu de fome, ele gastou tudo que ele tinha. Talvez você está nessa situação, você está na presença do Senhor, você esteve na presença do Senhor e por um motivo você se distanciou. E aí nós achamos que nós estamos melhor sem estar debaixo da cobertura do Senhor. E aí nós saímos, nós pecamos, nós sujamos as nossas vestes. Aí você me pergunta: irmão, que vestes? O que você está querendo dizer? Há vestes espirituais. Aí nós nos sujamos com o pecado. E nós sabemos que a única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado. Aleluia. E aí a Bíblia diz que aquele menino pegou e padeceu de fome. E a Bíblia diz que ele chegou à necessidade de comer o que os porcos comiam. E aí a Bíblia fala que ele foi apacentar porcos. E aí ele foi passando por todo aquele processo. Só que tem um momento que ele cai em si. E ele diz: meu Deus, eu não sou digno de ser chamado mais de filho do Pai. O Pai é quem? O Senhor Jesus. Ele fala: eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra o céu, e eu não tenho mais jeito. Talvez ele poderia estar falando naquele momento. Mas aí quando ele cai em si, ele fala: não, eu tenho que voltar para o meu pai. Só que ali, amados, ele tinha certeza, eu creio que ele tinha certeza que quando ele voltasse, o pai estaria de braços abertos para receber. E ali naquele momento ele falou: eu vou voltar. E talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, e você tem medo, você tem um pequeno receio de voltar e falar: será que o Senhor vai me receber? O Senhor está dizendo: ei filho, eu estou de braços abertos para te receber. Não importa o que você fez, não importa o que você fez, o Senhor diz: eu estou de braços abertos. E o Senhor diz que Ele vai trocar as tuas vestes, Ele vai trazer renovo, Ele vai trazer cura interior. E aí, aquele filho, a Bíblia diz que ele voltou. Aleluia. E quando ele volta, sujo, a Bíblia não fala, mas nós podemos imaginar com os olhos espirituais que ele estava sujo. Sujo não só de lama ou da sujeira dos porcos, mas sujo de pecado. Porque quando nós nascemos, amado, nós já chegamos ao mundo sabendo que o pecado faz parte do nosso cotidiano. Nós pecamos todos os dias, mas nós temos que falar: Senhor, eu entrego a minha vida diante do Teu altar, eu entrego tudo nas Tuas mãos, porque santo foi só um, foi Jesus.
Só que nós não podemos aceitar viver no erro, porque o pecado ele é bonito. Satanás ele não vem feio, ele vem bonito. Ele nos apresenta como um prato maravilhoso e nós caímos. Nós somos fracos, nós somos falhos, mas nós temos que falar: Senhor, eu sou dependente de Ti e eu quero ser limpo de todo pecado. E aí a Bíblia diz que o filho se arrepende e chega diante do Pai. E aí a Bíblia diz que o Pai o recebe de braços abertos. Assim é o Senhor nessa tarde. Ele está querendo te receber. Ele não esqueceu, Ele não desistiu da tua história. Porque o Senhor ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a palavra do Senhor ela é viva, verdadeira e eficaz e ela se cumpre. E ali nós podemos saber, andando nessa história da Bíblia, que havia um propósito. Que ele precisou, aquele rapaz precisou, aquele jovem precisou sair da cobertura do pai para saber que ele era dependente de quem? Da presença do Pai. Você é dependente da presença do Pai. Você é dependente, então se entregue e fala: Senhor, eu não sou nada sem a Tua presença. E aí a Bíblia nos mostra o quê? Que ele precisou passar por esse processo para ele ver que ele precisava estar perto do Pai, nos braços do Pai. E aí acontece isso nos dias de hoje. Nós saímos da presença do Senhor achando que vai ser melhor e não é. E aí a Bíblia diz que o Pai o colocou vestes novas. Aleluia. O Senhor colocou um anel, significa honra. O Senhor falou: traz as pagas e coloca nos pés do meu filho. O Senhor, ele muda a tua história. O Senhor, ele tem história nova. E aí a Bíblia diz que o seu irmão mais velho veio e não se alegrou e disse para o pai: Pai, mas eu estive com o Senhor todo o tempo. E o Senhor nunca fez isso que o Senhor está fazendo pelo meu irmão para nós nos alegrarmos, eu com os meus amigos. O que o Senhor está querendo dizer? Que tem pessoas que não vai se alegrar. Tem pessoas dentro da tua casa, dentro do teu ministério, que não se alegra de ver o teu crescimento espiritual. Tem pessoas dentro da tua casa que não se alegra de ver você sendo abençoado. Mas o Senhor diz: filho, eu sou contigo, eu estou estendendo as minhas mãos, eu estou abrindo os meus braços para te receber, eu estou oferecendo o meu ombro, eu estou oferecendo o meu colo, e estou colocando vestes novas. Então se você crê, em nome de Jesus, levanta a sua mão para receber. O Senhor, Ele quer te limpar de todo o pecado, porque a palavra diz, não sou eu, que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, a Bíblia diz, não sou eu, que é jogado no mar, no lago do esquecimento. Então, como nós cristãos nos arrependemos, se você errou, se você está afastado da presença do Senhor, volte. O Senhor está dizendo que muitos estão perecendo por falta de conhecimento. E aí Satanás vem e se apresenta bonitinho. E aí nós caímos. O Senhor está querendo abrir as nossas visões espirituais, porque naquele momento, quando esse menino se afastou do pai, ele sabia que ele poderia pagar um preço, mas ele foi. E o Senhor, através dessa palavra, está tentando nos alertar para que nós não venhamos cair. E aí também eu vou entrar num contexto quando nós somos, quando o Senhor nos limpa do pecado, quando o Senhor nos coloca vestes novas. Às vezes nós saímos do Egito. O que significa? Derrota, destruição. Mas nós saímos do Egito, estamos com a cabeça no Egito. O que é Egito? Destruição, vida espiritual morta, humilhação, escravidão. E aí entra nessa parte do pecado, quando o menino fala, quando a Bíblia fala que o menino gastou com meretrizes. Ele pecou, ele se afastou do Senhor. E aí nós dentro da igreja achamos, muitas das vezes, que estamos vivendo a verdade, estamos escravos de Satanás. Estamos escravos de Satanás, o que? No pecado. Aleluia, coisas que não agradam ao Senhor. E o Senhor está dizendo: eu estou de braços abertos. Só que nós temos que ser cristão. Viver a palavra não é somente ler, é crer e colocar em ação. E aí esse menino, ele voltou, a Bíblia diz. E o pai colocou vestes novas. E o pai é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E o Senhor está dizendo: filho, filha, tenho eu uma nova história. Estou eu limpando as suas vestes. Quando nós escolhemos, quando nós aceitamos, porque a Bíblia diz que não somos nós que escolhemos, mas o Senhor que nos escolhe. O Espírito Santo de Deus, ele é muito educado, ele é muito lindo, ele pergunta se ele pode entrar, e aí se você abrir, ele entra e ceia contigo. E eu creio naquele momento, quando aquele garoto, aquele jovem voltou, ele abriu as portas do teu coração. Ele abriu as portas do teu coração, e ali a Bíblia diz que houve uma transformação. Vestes novas, história nova, e aí eles comeram, eles se alegraram. E assim é o Senhor conosco.
Mas o que o Senhor mais está falando nessa tarde são pessoas, sim, que estão dentro da igreja, aleluia, mas estão afastadas, e o Senhor está dizendo, volte. Porque nós estamos acostumados, ser humano, com o bom, e Deus tem o melhor, e o bom muitas das vezes é o pecado que se apresenta nas nossas vidas como uma coisa que parece bom, mas não é. E nós temos que fugir da aparência do mal. Deus, Ele está falando acerca de pessoas que estão dentro da igreja, amados, vivendo pecado dentro da igreja, achando que estão na verdade, Ravadaia sou. E o Senhor está falando, filho, eu sou contigo, mas basta que você abra o teu coração, Ravai decomanácia. O Senhor diz, filho, eu quero limpar tuas vestes, mas não tem como eu entrar se você não permitir, ai, decomanai. O Senhor diz, você quer a minha presença? Você quer o meu toque? O Senhor, Ele não vai forçar aquilo que você não quer. O Senhor está dizendo, tem coisa aqui na terra que eu não vou fazer. Não vou fazer. Eu vou fazer aquilo que está ao meu, que não está ao teu alcance, diz o Senhor. Mas aquilo que só eu posso fazer. E você tem se acovardado, entregado coisas nas mãos do Senhor que você pode fazer, amado. O Senhor não vai morrer na cruz de novo. O Senhor não vai fazer um sacrifício que já foi feito quando Ele morreu na cruz por mim e por você. E muitas das vezes nós vivemos no erro, achando que Deus vai descer do céu. Ele não vai. Ele não vai, porque quando o Senhor criou o mundo, Ele não nos jogou simplesmente, Ele colocou a gente no mundo e nos deixou manual. Irmão, qual que é o manual? É a palavra. Eu vejo como fosse um móvel que você compra, e aí é a mesma coisa de deixar, eu vou adivinhar sozinho. Não, o Senhor não nos jogou no mundo, Ele colocou a gente aqui como instrumentos, com um propósito. E aí o Senhor está perguntando, qual é a tua missão aqui na terra? Qual é a tua missão? O que é que você veio fazer na terra? E aí muitas das vezes nós sabemos da chamada e nós nos afastamos. E aí nós começamos a cobrar algo das pessoas que precisa ver a mudança primeiramente em nós. E aí o Senhor está mudando todo o caminho da palavra que eu estou tentando trazer. Aleluia. E aí nós cobramos algo das pessoas e Deus está falando, qual o testemunho que você tem dado? Qual o testemunho? Aquele menino naquele momento que ele saiu, muitos podem ter o apontado. Nossa, ele tem abundância e ele está indo embora. A Bíblia não fala, eu estou falando, porque eu estou viajando no livro e estou imaginando. Muitos podem ter criticado, nossa, teu pai é próspero, o que você está fazendo no meio dos porcos, aleluia. E aí você vai para o pecado, porcos, sujeira significa pecado. E o Senhor está falando, o que você está fazendo no pecado? Você é filho do Rei Altíssimo. Nós não podemos aceitar, amados, viver na imundícia. Nós não podemos aceitar viver no pecado. Nós somos filho do dono do mundo, do Todo-Poderoso. E aí o Senhor diz todo tempo. Todo tempo. Qual é o testemunho que você tem dado? Porque talvez naquele momento, quando aquele garoto saiu, ele deu um mau testemunho. Eu viajando na Bíblia, eu entendo isso, porque ele saiu. Nossa, o que esse rapaz está fazendo? Só que houve um arrependimento. Houve um arrependimento. E talvez naquele momento ele não sabia a verdade. O Senhor está querendo dizer o quê? Quando nós erramos, quando nós erramos, amado, quando nós não sabemos, o Senhor perdoa. Mas nós estamos errando, o Senhor me mostra cristãos errando e conhecedores da palavra. Como, amados, que nós podemos aceitar nós errarmos depois que nós estamos na verdade? Ali talvez aquele garoto, nós podemos entender lendo que ele não tinha entendimento, mas quando ele foi levado até aquela imundícia, que ele chegou a sentir vontade de comer dos porcos, o que os porcos comiam, ele não tinha o entendimento. Só que quando ele foi ali foi uma escola para ele. Ele pôde entender que ali era o erro, ele estava vivendo um erro, só que ali o Senhor abriu a mente dele. O Senhor o libertou, tirou a escama espiritual. O Senhor está dizendo, Ele está limpando visão espiritual, pessoas que estão amados, achando que estão, na verdade não estão. E aí quando ele foi levado àquela situação, que ele viu que aquilo não era para ele falou, não, eu vou voltar pro meu pai. E ali foi literalmente uma escama espiritual caindo. E o Senhor está querendo dizer que Ele quer tirar aquilo que te cega. Muitos vão na igreja, amados, eu estou falando que o Espírito Santo de Deus está mandando, vão à igreja,
leem a palavra e não conseguem enxergar a verdade estando dentro da verdade. Nós estamos errando dentro da verdade. Nós não podemos, amado. A Bíblia ela é para ser lida e vivida. Vivida, e aí nós falamos casa firmada na rocha é o quê? É a palavra. Não há outro Deus. Não adianta nós acharmos que longe da presença de Deus vai ser melhor, porque não é. E aí eu vou dar mais uma viajada quando nós lemos a passagem de Jó, quando Jó perde tudo. Jó poderia ter abaixado, se ajoelhado e falado: Satanás levou a minha vida, a minha família, a minha vida não, aleluia. Levou a vida dos meus filhos, levou tudo que eu tinha, porque a Bíblia diz que o Senhor permitiu. Só que o Senhor falou: Satanás vai tocar em tudo que ele tem, só não vai tocar na tua vida. Só que quando mexe na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, é como se nós estivéssemos mortos. E naquele momento Jó perdeu a sua vida, o que? Espiritual. Ele perdeu. Perdeu em que sentido, irmão? Perdeu em que sentido? Satanás veio tentar abalar. E ali, quando Satanás mexe na vida dele, é como se ele tivesse morrido espiritualmente. Só que aí quando nós pensamos, que nós lemos que Jó vai murmurar, o que ele fala? É permissão do Senhor. É permissão do Senhor. Porque às vezes nós passamos por situações e nós achamos o quê? Que nós vamos morrer. A Bíblia não diz, mas vocês acham o quê? Jó era um homem de carne e osso, ele pode ter pensado na mente dele: meu Deus, eu vou perecer. Só que aí Satanás foi derrotado no momento que Jó ajoelha e fala: Deus me deu e ele mesmo tirou. Porque ele pode ter ficado abalado sim, amados. Porque nós somos seres humanos. Jó, como nós, não somos santos. Ele não foi santo. Ele não foi santo, ele era um homem de carne e osso. E aí a Bíblia diz o quê? Que Jó adorou. E aí o Senhor pegou e falou para Satanás: ele me adora, Jó me adora pelo que eu sou e não pelo que eu posso dar. E aí Jó adorou, Jó buscou. Ele poderia ter desistido, porque ele era um ser humano. Porque no momento que nós passamos pela prova, amado, e nós ainda estamos no contexto do filho pródigo, nós podemos nos deixar abalar. Podemos, porque nós somos seres humanos. Um dia nós estamos mais espirituais, outro dia nós estamos mais humanos. E aí a Bíblia diz que Jó adorou, adorou e não cessou. E aí a Bíblia diz que o Senhor recompensou tudo aquilo que ele tinha perdido. Amém? Reflita nessa palavra. Quando vier alguma coisa tocar na tua vida espiritual, que você achar que você vai morrer, porque nós achamos. Não vamos ser hipócritas de dizer que nós não achamos. Nós achamos. Porque às vezes a luta vem muito forte. Que nós venhamos fazer como Jó, que era homem como eu e você. Ele dobrou o joelho e falou: Senhor, eu sei que o Senhor me deu e o Senhor pode tomar. Nu eu vim e nu eu vou voltar. Porque quando nós vemos ao mundo, é com propósito, é tudo do Senhor, tudo é pro Senhor. E aí eu entendo que Jó não deu um ênfase para Satanás. Porque às vezes nós passamos por qualquer situação, bate o dedinho na quina da mesa, ai, foi Satanás. Não! E aí Satanás, eu imagino ele com o braço cruzado dizendo: olha lá, ó, eu saí vitorioso mais uma vez. Se você estiver passando pela prova, diz: Senhor, aleluia, é um propósito do Senhor. E Jó conhecia a verdade. E aí nós entendemos o que fala a Bíblia, a palavra do Senhor: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Não se esconda da presença de Deus, assim como Adão e Eva fizeram, aleluia, no jardim. Não deixe o pecado tomar conta da tua vida. Não deixe o pecado tomar conta da tua vida. Porque aí nós vamos, última reflexão, quando Deus criou, Ele criou tudo maravilhoso. E aí Eva foi induzida pelo inimigo das nossas almas. Irmão, quem é os inimigos da nossa alma? Satanás. Não tem inimigo, nós temos que saber quem é o nosso inimigo. Satanás, seu inimigo não é o vizinho, não. É Satanás, nós temos que saber com quem nós estamos lidando. Aleluia. E ali Eva caiu e levou Adão a cair. E naquele momento eles não tinham pecados. Era tudo bonito. E aí quando eles comeram do fruto proibido da árvore da vida, no momento eles se esconderam, eles ouviram a voz de Deus. Por quê? Eles tiveram vergonha do pecado. Então, amados, nós temos que fugir do pecado.
Nós temos que fugir do pecado. Nós temos que em todo tempo falar, Senhor, eu quero fugir do pecado. Do pecado. Você vê como que Deus leva, a gente prepara uma palavra e o Senhor começa a falar de outra maneira. E aí o Senhor falou aqui de reconciliação com Ele. O Senhor está falando para nós fugirmos do pecado. E aí o Senhor falou de Jó, quando o Senhor permitiu, porque tudo é uma permissão, que Jó não se rendeu. Porque quando Satanás ele toca nas áreas da nossa vida, ele quer o quê? Matar o nosso espiritual. E aí quando nós vamos, parece que nós vamos cair, como aconteceu com Jó. Porque, amados, nós temos que ler a Bíblia com o espiritual e com o coração aberto. E aí nós podemos ter o entendimento. Quando nós falamos de Jó, naquele momento Jó poderia ter pensado na mente, amados. Meu Deus, eu vou morrer. Morrer o quê? Não a carne, mas o espiritual. Mas ele falou, eu confio no Senhor. Eu confio, eu sei que tem um propósito. Eu sei que tem um propósito e você tem que saber que tem um propósito. Assim como fez o filho pródigo. Ele quis conhecer do pecado. O que ele fez? O Senhor permitiu ele ir até o pecado, porque até então a Bíblia não nos fala que ele tinha vivido e provado do pecado. A Bíblia nos fala que ele estava debaixo da cobertura do Pai. E aí nós, às vezes, somos criados. Você vê como nós voltamos ao Senhor direcionando. Nós estamos na presença do Senhor, fomos criados debaixo da cobertura. E aí nós falamos, Senhor, eu queria tanto conhecer lá fora. Só que nós vamos inocente, achando que não é pecado, mas nós estamos indo para o pecado. E aí o Senhor permite nós irmos, aleluia, até o erro, para nós sabermos que nós não fazemos parte desse mundo. Que quando nós escolhemos servir a Cristo, ao Pai, Deus Todo-Poderoso, para nós cristãos não tem mais livre-arbítrio, amado. Não tem. Porque você diz o que? Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim, mas não é mais a tua vontade, aleluia. Mas sim a vontade do Senhor. E aí eu entendo, amados, quando nós chegamos aqui para orar, para fazer uma reflexão aqui, na casa do irmão, o Senhor me deu a parábola do filho pródigo, mas aí não é nós que dirigimos, é o Senhor. E aí o Senhor está falando o quê? De pecado, para nós nos afastarmos do pecado, porque naquele momento também Jó podia ter pecado falando, porque nós somos pecadores só de pensar, mas aí quando nós abrimos a nossa boca nós lançamos, porque a nossa palavra, há um poder sobre a nossa palavra. Só que por mais que Jó tivesse pensado ou pecado em pensamento, ele não lançou, porque da nossa boca, da nossa vida tem que sair palavras proféticas, abençoadas, palavras que trazem bênção. E aí vocês percebem como se encaixa tudo no contexto, pecado, bênção, porque aí a Bíblia diz que o Senhor trocou as vestes do filho pródigo, vamos voltar para lá. A Bíblia diz que o Senhor devolveu tudo para Jó, porque ele se rendeu aos pés do Senhor. Então que nessa tarde você venha se render nos pés do Senhor. Vamos parar de dar ênfase para Satanás. Tudo que acontecer na nossa vida, diga, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sei que há um propósito debaixo do sol, debaixo do céu. Há um propósito sobre as nossas vidas. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. E aí Satanás ele vai tentar vir aonde? Aonde ele sabe que você vai cair. Como o filho pródigo. Satanás sabia naquele momento que ele ia cair. E aí ele caiu. Ele foi, mas foi o quê? Para ver que ele não fazia parte daquele mundo. E aí ele volta para o Pai. Você quer voltar para o Pai nessa tarde, amado? Se derreta na presença do Senhor. Porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Reconheça Jesus. Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, onde você estiver agora, feche os seus olhos e reflita. Reflita em tudo que foi falado. Em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço por essa oportunidade, por esse momento, Pai, de poder levar a Tua palavra, Pai, para os Teus filhos. Aleluia. Que eles venham, Pai, gravar essa palavra nos seus corações. Que eles venham vivenciar assim como vivenciaram, Pai, todos os heróis da Bíblia, Senhor. Que eles venham saber, Pai, que para ser vencedor tem que haver a prova, tem que haver a luta. Mas que eles venham confiar e saber que no fim do túnel da escuridão há uma luz que é a Tua presença, Senhor. Que é a Tua presença. Pai, abre todo entendimento da Tua igreja, dos Teus filhos.
E aqueles que estiverem passando pela prova como Jó passou, que eles venham estar firmes na rocha assim como Jó estava. Aqueles que estiverem, Pai, afastados da Tua presença, assim como o filho pródigo se afastou, que eles venham saber que o Senhor está com as Suas mãos e com os Seus braços estendidos em todo o tempo. Pai, em nome de Jesus, Pai, toca nos corações, toca, preenche todo vazio, Senhor, e que nada venha desanimar os Teus filhos. E aqueles que, Pai, que estejam passando pela luta, que eles venham saber que o Senhor está com eles. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço por essa oportunidade maravilhosa, amados. Uma ótima tarde e que nós venhamos refletir nessa palavra em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe a vida de